E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Gustavo Leão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje a gente vai falar sobre globalização, mas com um olharzinho um pouco mais histórico, onde a gente começa a ter essa transição de culturas, produtos e serviços pelo mundo. Primeiro a gente vai questionar o seguinte: de onde que veio a brilhante ideia dos portugueses, lá no século XIV e XV, de preparar grandes embarcações, se lançarem no mar, contornar a costa africana inteira, chegar lá na Índia e fazer um comércio das especiarias, de produtos, trazer de volta para a Europa e ganhar muito dinheiro em cima de produtos internacionais? Antes da gente chegar em Portugal, fazendo esse trajeto, a gente vai começar a contar uma história da Ásia que provavelmente você não estudou na escola, mas que é muito importante para a história da Europa inteira. Lá no século XII, surge um grande guerreiro, um grande líder tribal, que a gente chama de Gengis Khan, ou pelo nome dele original, que seria Temujin. Quem que era esse Temujin? Ele era filho de um líder de uma das tribos da Mongólia. A Mongólia era dividida em várias tribos guerreiras, e o pai dele foi envenenado. Ele cresceu com um espírito de vingança e se tornou o maior guerreiro que a história já conheceu. Ao longo da sua trajetória, ele ficou famoso por unificar e estruturar as tribos da Mongólia a seu serviço, e na Mongólia ele formou um dos exércitos mais mortais do mundo. Esse exército mongol conseguiu invadir grande parte da China, e depois ele começou a conquistar as terras em direção ao oeste. Conforme ele se deslocou para o oeste, em direção à Europa, ele chegava numa tribo, num povoado, num reino, com o seu exército de cavaleiros. Os mongóis eles montavam em cima de cavalos, eles eram famosos por sua arquearia e sua brutalidade. Então eles atiravam de arco e flecha enquanto estavam andando, montados a cavalo, e eles eram extremamente brutais, eles matavam todo mundo da tribo. Matavam os homens, matavam as crianças, até os animais eles matavam. Eles eram o exército mais sanguinolento que você pode imaginar. E também tinha uma parte pesada. Os guerreiros mongóis, inclusive o Temujin, eles tinham uma prática de praticar o estupro das mulheres das tribos que eles conquistavam. E isso até dá uma origem, né? A quantidade de tribos que o Temujin conquistou, tem um mito que fala que 1/10 das pessoas do mundo tem na sua cadeia genética uma descendência do Temujin, até os dias de hoje. Isso aí são lendas que a gente escuta aí enquanto a gente vai estudando. O imperador mongol, Gengis Khan, ele conquistou territórios que ocuparam praticamente todo o território asiático, até uma parte do território europeu. Como que eles faziam a comunicação, que é muito importante nesse ambiente? Você tem um lugar muito grande, você precisa se comunicar de forma rápida. Ele deixava cavaleiros preparados em postos de comando avançado. A cada 40 quilômetros que ele conquistava, ele colocava um posto de comando. Quando tinha uma mensagem para ser transmitida, essa mensagem era transmitida e repassada a cada 40 quilômetros de um guerreiro para o outro, de forma que em questão de pouquíssimos dias, uma mensagem de uma frente de batalha ou de uma nova conquista chegasse pela extensão de todo o Império Mongol. A China ficou recuada. Para quem não sabe, a muralha da China foi construída para deter os avanços dos ataques dos mongóis. E o Temujin ele conseguiu ultrapassar várias das barreiras, não só para a China como para a Europa. O que interessa para a gente? Durante o Império do Gengis Khan, a faixa territorial que ele conquistou, em faixa contínua de território, ou seja, os territórios emendados, foi a maior que a gente já viu na história. A extensão total só vai perder para o Império Inglês, mas o Império Inglês não era de faixa contínua, ele era espalhado em vários pontos do mundo e incluía aí territórios diversos. O Gengis Khan ele conseguiu dominar a maior faixa de extensão territorial contínua que a gente já teve na história. Nessa extensão territorial, como você tinha somente um imperador, você conseguia deslocar, por exemplo, mercadorias de um lugar ao outro do mesmo império. Você não tinha o problema de ficar pagando tarifas, né? Qual que é o problema? Se você tem dezenas de reinos para passar, entre você sair e entrar de um reino para o outro, você corria vários riscos. Entre eles, ser taxado pelos produtos que você estava carregando, ou até mesmo ser saqueado, ser morto, ser assaltado. Quando você está no mesmo império, você consegue transitar nessa extensão territorial. Então produtos como seda, algumas especiarias, tanto da Índia como da China, começaram a ter acesso para a Europa
pelos reinos da Europa Oriental. Depois da morte do Gengis Khan, alguns dos seus herdeiros ainda mantiveram o Império Mongol, foi estruturando, mas foi perdendo aos poucos e fragmentando. No século XV, teve um outro grande imperador turco-mongol, chamado de Timur ou Tamerlão. Esse camarada conseguiu reunificar boa parte do Império Mongol que o Gengis Khan tinha construído. Inclusive ele alegava ser descendente indireto do Gengis Khan, que até hoje não foi comprovado. Mas o que interessa é que os territórios do Oriente começam a ter contato direto, né, lá da China, de um extremo, até a Europa, começam a ter contato graças a esses imperadores, principalmente ao Gengis Khan. Então, a Europa já sabia que no Oriente existiam produtos diferentes para serem comercializados e serem desejados. Quando esses imperadores eles morreram e os impérios foram fragmentados, era praticamente impossível você atravessar da Índia ou da China e chegar na Europa com os seus produtos. Portanto, Portugal, sabendo que existiam esses produtos no Oriente e sabendo que ele estava numa posição de vantagem por já estar diretamente na costa oceânica e controlar o estreito do Mar Mediterrâneo, que seguia para poder contornar a África, por essas rotas marítimas eles conseguem lançar as grandes navegações e chegar até a Ásia, onde desde a Idade Média já se sabia que lá tinham produtos de grande interesse comercial. E os portugueses começam o princípio das grandes navegações com uma das frotas mais poderosas do período, né? E começam a fazer essa troca de produtos e comércio no mundo de uma forma bem mais eficiente e mais segura, que as embarcações portuguesas tinham um potencial bélico, ou seja, elas podiam se defender e atacar, dominaram aquela rota comercial e começaram a praticar a troca de produtos de um lado do mundo para o outro. Não obstante, com inveja dessa rota portuguesa, os espanhóis acabam traçando a outra rota que acaba chegando na América. Então, a história da globalização, o que é globalização? É uma troca de comércios, produtos, um intercâmbio de moedas entre os diferentes lugares do mundo e a comunicação. Toda essa comunicação que vem se desenvolvendo, e hoje a gente está aqui na era da internet, onde você pode assistir essa aula de qualquer lugar do mundo, no horário que você quiser, ou até mesmo ao vivo, se eu fizer uma transmissão ao vivo. A gente teve um princípio de globalização lá no século XII, com um grande imperador que dominou vários lugares e tinha um sistema de comunicação fenomenal e permitia uma travessia segura dos seus produtos, de forma até às vezes mais eficiente do que alguns sistemas de transporte que a gente conhece hoje em dia, não é mesmo? Então o que interessa para a gente dessa aula? A globalização, que é o comércio, a troca de culturas, de produtos, de serviços, de moedas, ela tem um princípio bem mais antigo. E o grande princípio que vai dar base para a colonização da América é o interesse comercial, que a gente só desenvolveu esse gostinho pelos produtos asiáticos durante a grande extensão do Império Mongol, que é fundamental para o mundo como é hoje. E a gente não estuda na escola. Por que a gente não estuda isso na escola? Por que não está na apostila? Não sei, mas aqui a gente teve um gostinho. Para quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link aqui do YouTube mesmo, do documentário do History Channel sobre o Império Mongol. Mas o que alimenta pra gente é saber que a globalização ela tem um indício histórico bem anterior. E se hoje a gente tem essas possibilidades, é graças a algum grande guerreiro que quis dominar um grande espaço do mundo e conseguiu. Gengis Khan. Deixa aqui o seu like, deixa aqui um comentário, se inscreve aqui nesse canal para me ajudar a crescer. Eu pretendo na sistemática desse canal mandar 2 vídeos semanais, a princípio um de quinta e um de sábado, falando sobre assuntos diversos, abordando história, geografia, atualidades e debates contemporâneos. Se algo muito legal acontecer, eu vou trazer para comentar aqui também. Então dá essa força, dá um joinha e se inscreve no canal para eu conseguir vulto e conseguir público para essa sala de aula ficar cada vez maior. Até a próxima!